Olá pessoal, tudo bem? Quero dar uma boa tarde a toda a nossa audiência, o pessoal que vem acompanhando aí o nosso trabalho na TV Oeste RJ. Gente, tem sido muito gratificante e, acima de tudo, nós temos ficado muito felizes em função da interação que está havendo por parte da nossa audiência com a TV Oeste RJ, principalmente no Instagram e no Facebook. Então, para início, eu peço logo a vocês que curtam, compartilhem bastante essa entrevista, porque a TV Oeste ela está se propondo a trazer diversas personalidades aqui no nosso estúdio, para poder falar um pouco do que vem fazendo em prol da Zona Oeste. E aí nós já trouxemos aqui jogadores de futebol, músicos, artistas de uma maneira geral, como também personalidades do mundo político. E como nós estamos no ano eleitoral, a TV Oeste iniciou um processo de entrevistas, onde nós estamos trazendo candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, para que você conheça quem são essas pessoas que estão se propondo a defender a causa da população do Estado e, em particular, da Zona Oeste na Assembleia Legislativa, como também em Brasília. E hoje, mais uma vez, a gente tem o prazer de receber aqui mais uma pessoa que se criou na Zona Oeste. Ele é deputado estadual, daqui a pouco vocês vão saber quem é ele. Mas eu, antes, peço a vocês que, de fato, entrem nas redes sociais da TV Oeste, Instagram, @TV Oeste RJ, tudo minúsculo, Facebook, @TV Oeste RJ, tudo minúsculo também. E no nosso canal principal no YouTube, TV Oeste RJ, tudo maiúsculo. Tá bom, pessoal? Deixa a sua sugestão também para que nós façamos entrevistas com pessoas que vocês queiram conhecer, principalmente aqui da Zona Oeste. Então, nesse ano eleitoral, um ano que existe um grande debate político em todo o país, em função dos acontecimentos que vocês têm acompanhado aí nas TVs abertas, como também nas redes sociais. E a TV Oeste RJ ela não pode ficar de fora. Então eu peço a vocês que se preparem, nosso entrevistado ele já está aqui no estúdio, preparadinho para falar um pouco do estado do Rio de Janeiro, da Zona Oeste e de seu trabalho que ele vem fazendo como parlamentar, principalmente também representando aqui a Zona Oeste. Então a gente vai tomar aguinha, daqui a pouco a gente volta e vocês saberão quem é esse candidato a deputado estadual. Ele já tem um mandato, já tem o segundo mandato, e aí vocês vão poder ouvir dele quais são as suas principais propostas, caso ele venha a ser eleito. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Bem, pessoal, estamos de volta, então, para mais uma entrevista aqui nos estúdios da TV Oeste. Lembrando que a TV Oeste ela é aqui do bairro de Bangu, Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro. E a gente tem a honra e o prazer de receber agora Jorge Felipe Neto, conhecido como Filipim. Filipim, seja bem-vindo à TV Oeste RJ. Tudo bem? Como é que está aí você? Maravilha, Reinaldo. Primeiro, agradecer a oportunidade que a TV Oeste está nos dando de fazer esse debate público, né? Isso é algo que eu sinto muita falta. A gente estava conversando antes do início da entrevista, é fundamental que a gente tenha esse embate de ideias mesmo, a política é feita disso, em especial aqui, muito orgulho da gente ter a TV Oeste RJ representando nossos 2.600.000 pessoas que precisam sim de um veículo de comunicação para verbalizar, para fazer o contraponto das necessidades da Zona Oeste. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Verdade. E a gente agradece por você ter aceito o convite, estar aqui na TV Oeste. E eu quero agradecer aqui também toda a equipe que faz a TV Oeste RJ, o Gabriel, o Lucas, a Rose, que é a nossa Relações Públicas. Enfim, todos que colaboram conosco e nosso diretor-geral, Marcelo Moreno, que é o cara que vem trabalhando muito para proporcionar essas entrevistas aqui, como também nossos projetos futuros. Filipinho, você é deputado estadual, né? Quantos mandatos já? Desde 2015, fui eleito naquela oportunidade com 36.066 votos, deputado estadual mais jovem do país, naquela oportunidade.
Em 2018, a gente se reelege com 43.099 votos, só eu e mais 2 deputados nos reelegemos naquela oportunidade com mais votos do que na eleição anterior. Né? Então, eu fico muito honrado com essa oportunidade que a população do Rio de Janeiro tem nos dado de representá-la, em especial a Zona Oeste, que é e sempre será, né, o nosso coração, e 43 mil votos é uma responsabilidade tremenda, Reinaldo. Então, eu só tenho a retribuir isso com muito trabalho, com muita seriedade, entendendo o peso da responsabilidade que é representar alguém. E você é filho de uma das deputadas federais eleita também, a mais jovens da história da política brasileira, neto de Jorge Felipe, um dos grandes políticos da nossa região. Isso facilita você a trabalhar política no Estado? É óbvio que, de certa maneira, facilita, porque ninguém foge de si mesmo, né? Então, eu acabo pegando os pontos positivos, quem gosta, e também quem não gosta acaba vindo tudo nas costas. Mas, de fato, assim, minha história foi uma história que minha família era contra eu entrar para a política, porque sabem que é uma vida extremamente complicada, realmente é uma vida de sacerdócio, de sacrifício, de sábado, domingo, feriado, está sempre permanentemente nas ruas, né? Se você quer bem representar a população, isso é uma necessidade, né? Acordar cedo, dormir muito tarde, responder todo mundo, caçar problema para poder resolver problema. É claro que isso ajuda ter uma parte familiar que tenha, né, um histórico político, mas eu julgo que eu consegui construir o meu próprio caminho. Eu sempre falo isso para o meu avô e para as pessoas próximas, né? Tudo que eu não quero ser na vida é herdeiro, né? Eu quero ser sucessor, pegar os pontos positivos, poder amplificá-los e, ao mesmo tempo, o que a gente puder corrigir, fazer diferente, fazer melhor, se é que isso é possível, se tratando do meu avô querido, o amor da minha vida, a gente poder fazer também, né? Acho que esse é o sonho, inclusive, de todo pai e toda mãe, né? Nossos filhos serem melhores do que a gente. E, Filipinho, é muito difícil hoje ser um deputado estadual no estado do Rio de Janeiro? Olha, é extremamente complicado, né? Primeiro porque a gente vive um sistema político que ele, de fato, é muito perverso. Eu, desde que me lancei candidato nos idos de 2013, eu venho falando isso, a grande gênese, a grande raiz do problema é você não ter o voto distritalizado, né? O voto distrital, ele é fundamental para um país de dimensões continentais como o Brasil, em especial os estados, né? Não tem porquê a gente ter 1.200 candidatos que podem rodar 92 cidades e buscar voto em 92 cidades. Isso diminui um conceito que é difícil tradução, mas de accountability com aquele representante. É por isso que a gente vive uma crise de representatividade. Se você tem o voto distritalizado, você necessariamente gera o debate, vai para a universidade, debate ideia para aquela região, né? Foi eleito esse cara vai ser o representante, ele que vai ser cobrado 4 anos, vai ser oposto pelo seu adversário, e ali, na próxima eleição, aquilo se renova, né? Aquele ciclo vai se renovando, mas a gente tem diretamente quem me representa aqui nesse lugar, né? Isso é fundamentalíssimo. Segundo, a Assembleia Legislativa, ela tem uma competência legislativa que é muito ruim de lidar, né? A Constituição Federal, ela foi pensada na seguinte maneira: você tem funções bem definidas para o Congresso Nacional, que vai lidar com direito previdenciário, direito civil, direito penal, execução penal, e por aí vai. Você tem as leis de uso do solo, que são municipais, né? Enfim, o urbanismo, os planos diretores, o que você pode fazer em cada bairro, cada zoneamento, e chamaram de competência residual o que fica para o Estado. Então, na prática, os nossos maiores problemas a gente não consegue resolver através do Parlamento Estadual. A gente não consegue endurecer a lei penal, a gente não consegue fazer uma reavaliação dos contratos, do sistema de Código de Defesa do Consumidor, do sistema... fizeram a competência do Código de Defesa do Consumidor como sendo concorrência com o governo federal e também com os municípios. Mas, na prática, tudo que você lida com o direito do consumidor, você está mexendo no Código Civil, você está mexendo em contrato. Verdade. Né? Então, a gente fica bastante enrijecido, basicamente,
lidando com os problemas do próprio governo do Estado, dos servidores, da tributação. Então, esse é o grande problema hoje dos estados. O governo federal tinha que abrir um pouco mais de poder, tirar um pouco das suas competências ali do governo federal, do Congresso Nacional, e jogar para os estados para permitir uma descentralização desse poder e para que cada região do país possa, efetivamente, avaliar qual a melhor solução para aquele problema que ele vive. Isso é fundamental. Então, essas são as dificuldades maiores hoje, tanto de sistema eleitoral quanto de ser legislador estadual. Né? E existe muito hoje, quer dizer, existe uma dúvida muito grande por parte da população, como ela deve cobrar o deputado estadual e o que cobrar, né? Justamente por causa dessa divisão. Há questões que é competência do município e há questões que é competência do Estado e do parlamentar. E falando especificamente da Zona Oeste, um tema muito importante que a gente não pode deixar de falar é habitação, né? Você que é deputado estadual, praticamente tem feito um trabalho muito forte aí na habitação. Como é que está essa questão de habitação, de moradia, de propriedade na Zona Oeste, cara? Olha, Reinaldo, esse é um problema que tomou um lastro muito grande em todo o estado. Para você ter uma noção, a gente tem hoje, em déficit de moradias, né, quem não tem casa para morar, mais de 300 mil pessoas nesse estado, e sem documentação, a gente tem mais de 1 milhão de moradias. Rapaz. E, portanto, famílias. Né? Dentro desses dois viés, a gente vem trabalhando com o governador Cláudio Castro para, de fato, enfrentar esse problema, que é um problema que não é enfrentado há 40 anos nesse estado. Né? A gente olha lá do centro da cidade, a gente fala da Providência, da Gamboa, do Estácio São Carlos, vem aqui para todo o Complexo da Tijuca, aí você vai para as comunidades da Zona Sul, da Barra, aí Maré, Alemão, você vem aqui para Senador Camará, Vila Aliança, Vila Kennedy, Vila Vintém, né? São problemas que a gente tem que enfrentar e que o Estado, durante 40 anos, para você ter uma noção, só entregou 38 mil títulos de propriedade para essas famílias que hoje vivem em situação de informalidade, em situação de irregularidade e que não necessariamente precisam continuar assim. Né? A gente, quando entrega a documentação para o morador, a gente permite que esse imóvel seja financiado, a gente permite com que empresas entrem nessa região para gerar emprego, para a gente não ter que ficar pegando transporte público 2 horas para ir, 2 horas voltar para o centro da cidade, porque o emprego está concentrado lá. A gente permite com que essas famílias tenham mais liberdade para buscar a sua felicidade, pegar um empréstimo no banco, abrir um negócio para os seus filhos, fazer, às vezes, um tratamento de saúde mais complicado. E com essa avaliação desse grande problema, eu entreguei na mão do governador Cláudio Castro, no ano passado, um programa que se tornou o Pacto RJ pela Regularização Fundiária, que esse ano está transformando a vida de 72 mil famílias que vão receber os seus títulos de propriedade. Já receberam na Zona Oeste mais de 15 mil. Rapaz, em um ano, maravilha. Né? Então, quer dizer, até esse meio do ano, né, a gente vai chegar a 40 mil na Zona Oeste. Bairros inteiros. E projeto de iniciativa sua lá na LERJ. Nossa, junto com o governador Cláudio Castro, para enfrentar de fato esse problema. Quer dizer, a gente tem o problema dessa falta de documentação, que é um atravanco econômico enorme para esse Estado. Você imagina qual seria o número de pessoas? Qual seria o número mais ou menos de total de pessoas na Zona Oeste sem esse título? Olha, na Zona Oeste eu não vou saber te quantificar exatamente. Eu sei que a gente chegou ao número de mais de 1 milhão no estado do Rio de Janeiro, só por contabilização dos moradores de comunidade. Mas vamos lá, você tem aí, vamos fazer uma proporção básica aí. Você tem 2.400.000 moradores na cidade do Rio de Janeiro, só em comunidade. Então, 36% da população mora na Zona Oeste. A gente está falando aí, portanto, em torno de 700 a 800 mil pessoas que não teriam a sua documentação das suas moradias. Né? Fora isso, o Estado finalmente voltou a construir moradia popular para a população. Né? Até o Max Lemos está arrebentando, foi nosso secretário de obras aí, está reformando todos os conjuntos da nossa região, aí, uma luta nossa também, a Coab, a Capitão Teixeira, né? O Conjuntão Dom Jaime, o Sapo de Camará e tantos outros ao longo do estado do Rio de Janeiro, porque estavam em situações de habitabilidade
horríveis, não é? Eu fico imaginando o coração de um pai e de uma mãe, de ver o filho tossindo, né, enfim, com doença respiratória porque a parede está mofada todo dia, ou com medo do telhado cair, de cair a caixa d'água, enfim, da elétrica que ficava pegando fogo. Então, todos esses conjuntos sendo reformados, a gente está dando dignidade, honradez para essa gente. Mais do que isso, em todo o estado do Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste, por exemplo, mais de 15 anos parado o conjunto Urucânia, que 150 também. Habitações começaram a ser construídas e parou, voltou no ano passado. Então a gente efetivamente está conseguindo voltar a reestruturar o estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental a gente dizer numa campanha, porque ganhar uma eleição por ganhar uma eleição seria um objetivo, acho que, muito medíocre para qualquer um que se lança na vida pública, na vida política, né? A gente, numa eleição, busca ter uma vitória, mas que seja uma vitória de um propósito, de uma ideia para o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso que a gente tem que querer representar, é isso que eu me obrigo a fazer todo dia, né? A gente buscar o que é bom, o que é justo para as pessoas, né? E, Filipinho, moradia realmente, um pai de família, uma mãe de família, ter a sua residência registrada bonitinho, qual o seu sentimento quando você entrega, que você vê a reação daquela família? Cara, olha, eu já fui secretário de Conservação e Meio Ambiente dessa cidade, cansei de fazer rua, praça, escola, conjunto, enfim. Já fui secretário de Trabalho e Renda, de ajudar a fazer intermediação de mão de obra, emprego para as pessoas, restaurantes populares, mas eu nunca vi a emoção que eu vejo numa entrega de título de propriedade, principalmente para os fundadores dos bairros. Você imagina que a Zona Oeste passou por um processo, aqui, por exemplo, a Fábrica Bangu, que é um terreno enorme, verdade, que diversas ações de reintegração de posse foram abertas e muitas delas foram executadas. Você imagina você começar a construir a tua casa, que todo mês você tira lá o que sobra do salário, aos pouquinhos vai construindo a tua casinha, sem saber se no dia seguinte ia passar um trator por cima, ou se a polícia ia executar uma ordem judicial de reintegração de posse, te expulsar e você largar todos os seus pertences dentro, teu sacrifício de uma vida. Então, um verdadeiro fantasma para a família. Quando a gente entrega esse título de propriedade, a pessoa, né, lava a alma. É isso, acho que esse é o sentimento. A pessoa consegue lavar a sua alma ali dos dissabores, dos medos que sentiu, né? O que é dela de papel passado, de verdade. Acho que esse é o sentimento, é ganhar uma casa de novo, né? E nessa primeira etapa você já entregou quantos? Já foram mais de 15 mil. 15 mil famílias aí contempladas. Cara, que bacana, só parabéns. Aqui em Bangu, por exemplo, a Saibreira, o condomínio Parque Liberal, por gentileza, o pessoal chama de Favelinha das Almas, mas é o Parque Liberal, o Parque da Usina, a Vila Brolhos, em Padre Miguel, e outros tantos estão aí em vias de entrega daqui a pouco, porque isso é outra coisa bacana, Reinaldo. A má política durante 10, 15, 20 anos ficou prometendo isso para as pessoas e efetivamente não entregava, ficava uma pancada de documento lá mofado, jogado numa repartição qualquer. A gente, mais do que um programa, foi o método que a gente usou, que do início ao fim da entrega, a gente está demorando somente 2 meses. Rapaz. 2 meses, o que antes demorava anos a fio, intermináveis burocracias, porque ficava um jogo de ping-pong entre todos os órgãos que tem que compor a regularização fundiária, e para isso que serve um parlamentar, né? Juntar essas forças, trazer presidente do TJ, corregedor do TJ, os cartórios, a representação deles, o governo do Estado, juntar todo mundo numa mesa e falar, olha, vocês têm prazo, vocês têm missão, vamos fazer, isso é pelo Rio, vamos desenvolver esse Estado, vamos pensar isso grande, vamos enfrentar isso. E a gente já tem várias capitais e estados do Brasil que estão vindo para cá conhecer o projeto, como foi feito isso. Cara, exatamente. Que bacana. E existe um critério para essas pessoas, eles têm que se cadastrar, até você que está assistindo a entrevista deve estar se perguntando, como é que eu faço para mim também conseguir, qual o critério seria? Então, isso se faz por gleba de terra, né? Você não faz a regularização individual, você faz de um bairro, de um subbairro, de uma região. Entendi. Ela tem que estar desimpedida judicialmente, né? Não pode ter ação de despejo, reintegração de posse, nada disso, porque senão aí você tem que tratar com a justiça. Não pode ser área de segurança nacional, né? Não dá para regularizar um lugar que, sei lá, vai ter uma bomba atômica ali embaixo, simplesmente não é possível.
e baseado nos critérios da Lei 13.465, que é uma lei federal, que diz que você tem que ter renda familiar até 5 salários mínimos, que dá os critérios de basilares para você conseguir entrar nesses lugares. Mas, basicamente, o critério é 5 salários mínimos, é a hipossuficiência que se chama. Né? E, Filipinho, uma boa relação com o governo do Estado ajuda muito, né? Olha, Reinaldo, ajuda, né? Mas eu sou o tipo do político que eu aprendi a não ter. Né? A gente não pode, acima de tudo, acima dos nossos valores, ter compromisso nem com o governo, nem com a oposição. Acho que a gente tem que ter compromisso com aqueles que a gente representa, com as pessoas que levam o nosso nome no peito. Não dá para imaginar, por exemplo, eu tive amplas oportunidades, até o ex-governador Pezão tinha me chamado para ser secretário, enfim, de uma determinada pasta, eu recusei isso publicamente, inclusive, não é segredo para ninguém, né, mas porque naquele momento eu não acreditava, né, no governo Pezão, né, um governo que estava levando o Estado para o buraco, que era a síntese, né, a culminação de todos os erros de um Rio de Janeiro que não deu certo. Eu não queria participar daquilo. Eu fico muito, muito à vontade hoje de chamar o governador Cláudio Castro de amigo, porque até quando ele era vereador, era secretário municipal, mas porque está fazendo um trabalho de reestruturação do Estado que é fundamental. Uma boa relação com o governo do Estado, é claro que ajuda, mas como parlamentar, o governo do Estado tem que atender não a mim, mas ao mandato. As deferências não são à pessoa, são ao cargo de deputado estadual. Isso que é fundamental a gente entender, que um deputado também tem que se fazer respeitar. Não pode ser capacho de governo nenhum, nem ficar nessa história de quanto pior, melhor, de oposição a todo preço, que isso também não é construtivo, isso não é bacana para o Rio de Janeiro. Verdade, né? Verdade. Gente, estamos entrevistando aqui Jorge Felipe Neto, Filipinho, ele que é deputado estadual de mandato. E, Filipinho, você participou, você era deputado estadual no governo passado, governo Pezão, enfim, e no governo atual. Você consegue ter uma visão melhor de como atuar depois dessa renovação que houve na LERJ também, né? Houve uma renovação muito grande. Olha, eu não sei se essa renovação foi boa ou foi ruim. Né? Eu acho que o parlamento ele tem que, sim, constantemente ter a sua pluralidade diante das próprias mudanças sociais. Quem tem que dizer isso é a população. Né? A gente tem um país que, das grandes democracias do mundo, acho que é o único que tem uma vivência democrática tão intensa quanto tem o Brasil, que a gente 2 em 2 anos tem eleição. Né? Uma vez eleições gerais ou outra eleições municipais. Mas o fato é que de um mandato para outro, eu acho que você agrega conhecimento, agrega conhecimento interno de como funciona o parlamento, que você fica muito mais produtivo. De fato, assim, eu no primeiro mandato eu entrei muito novo, né? Entrei com 21 anos de idade, né? Achando que eu ia fazer acontecer, chutar a porta de todo mundo e isso ia dar certo. Né? Eu cometi os meus erros, mas eu acho que os erros da juventude, eles encontram acerto nas virtudes que essa própria juventude tem. Né? Aquele ímpeto, aquela ambição de mudança, aquela ambição de querer, de fato, que as coisas aconteçam rápido, mas às vezes você entende que o parlamento tem um tempo próprio, que é um tempo de discussão político. Isso é, inclusive, uma discussão muito bacana de se fazer, porque em tempos de rede social as pessoas querem que tudo seja muito rápido. E a política não consegue acompanhar esse tempo. A gente parece sempre anacrônico nesses problemas, sempre o tempo passa mais rápido do que as soluções... As soluções podem chegar. Podem chegar, exatamente. Mas isso é porque o parlamento tem que ser um lugar de segurança. A gente não tem a gente não tem opção de simplesmente errar. Imagina você, vamos remodelar do nada todo o sistema de saúde. Se isso não for bom, é a vida das pessoas que a gente está lidando. Vamos remodelar então todo o sistema de educação de uma hora para outra. A gente está atravessando ali uma geração escolar que vai ser afetada. Então, eu acho que essa ponderação acontece de uma forma muito mais interessante quando você entende como é o regime parlamentar. Que não é um regime que o deputado faz o que quer, que a gente tem que estar permanentemente discutindo, conversando e buscando essa pluralidade de chegar, né, que é igual um casamento, são 2 pessoas juntas que têm que seguir o mesmo rumo. Às vezes é difícil isso acontecer,
mas a gente tem que ir, né, quebrando as barreiras com diálogo, com perseverança, firmeza, mas serenidade, para as coisas poderem acontecer, né? Maravilha. E dentro dessa sua atividade no parlamento, acredito que você já conseguiu aprovar bastante coisa, né? Qual que você destaca aí para a Zona Oeste? Cara, eu tenho alguns orgulhos na minha atuação parlamentar, sabe? De não ter nunca votado a favor de aumento de imposto, fui sempre contra isso. E pela primeira vez nesse ano a gente conseguiu reduzir energia elétrica, telecomunicações, combustível e os itens da cesta básica, o ICMS. Eu tenho a lei da educação de tempo integral que, sem sombra de dúvidas, é meu maior orgulho. Foi minha luta durante 4 anos, 2015 a 2019. Foi meu primeiro projeto de lei, só consegui aprovar em 2019, dando a garantia de uma política de Estado nessa área. Acho que todo mundo lembra, com muito carinho, do Brizola da educação. Né? Do Brizola da segurança é controverso, mas o Brizola da educação foi um cara que deixou 100% desse Estado com CIEP, horário integral, atenção psicossocial, segurança alimentar, né? Educação de tempo integral de verdade. Pai e mãe deixavam 7 horas da manhã, buscava 6 horas da tarde, podendo trabalhar. Professor Darcy Ribeiro, né? Exatamente. E isso, por mesquinharia política, acabou 4 anos depois, né? Entrou Moreira Franco, inimigo visceral do Brizola, todo mundo chamava o CIEP de Brizolão, ele resolve, então, destruir o CIEP, né? A gente fez uma lei para que 10% ao ano, está no Plano Nacional, Plano Estadual de Educação, 10% ao ano as escolas obrigatoriamente se convertam em horário integral. A gente já está em 30% no Estado. Era para estar um pouco mais avançado, mas teve a questão da pandemia. Mas um dispositivo muito interessante que a gente conseguiu colocar nessa lei é que a gente veda retrocesso, sob pena de crime de responsabilidade. Quer dizer, se uma escola está em regime de horário integral e o governador, seja lá qual for, no futuro, queira tirar, ele responde imediatamente, ele abre o flanco para a Assembleia, vai ter que responder por crime de responsabilidade. Isso é algo absolutamente fantástico e inovador. E se a gente, no governo Pezão, estava brigando aqui na Zona Oeste para não fechar a escola, quem aí estudou no Daltro Santos, ela que foi a grande marca dessa campanha que a gente fez com o Zagallo, com o Zé Carlos Araújo, pessoal do esporte. 36 escolas na Zona Oeste iam fechar e a gente não deixou. Rapaz. Através dessa campanha, fica Daltro Santos, né, na época, e hoje a gente está justamente lutando para poder avançar. É um Estado que está se reestruturando e tem que fazer isso a partir da educação de tempo integral, que é ela que liberta da droga, da violência, da criminalidade. A gente tem que fazer os nossos esforços na segurança, eles são absolutamente necessários também, profundamente necessários, inclusive, a gente desbaratar as quadrilhas, as facções, tudo isso, mas se a gente não tiver um amparo da educação, sobretudo para o filho da Zona Oeste não ter qualquer emprego também, ou qualquer oportunidade, mas as melhores, né? A gente não vai vencer essa guerra a longo prazo. Verdade. Gente, estamos aqui entrevistando Jorge Felipe Neto, Filipinho. Ele está falando agora sobre educação. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, onde a gente vai continuar falando de educação, porque a gente vai falar um pouco da UESO, né? Alguma coisa lá que está acontecendo lá, que você está bem informado e vai poder passar para a gente. Daqui a pouco a gente volta, hein? Bem, pessoal, estamos de volta. Hoje a TV Oeste está entrevistando Jorge Felipe Neto, conhecido como Filipinho, deputado estadual de mandato, está aí concorrendo novamente, buscando mais um mandato para defender o estado do Rio de Janeiro e a Zona Oeste. Eu peço a vocês, gente, que curtam, compartilhem bastante essa transmissão para que a gente consiga alcançar muito mais pessoas. Rede social da TV Oeste, Instagram, @TV Oeste RJ, tudo minúsculo. Facebook, @TV Oeste, tudo minúsculo também. E nosso canal principal, TV Oeste RJ, tudo maiúsculo. Filipinho, obrigado mais uma vez, você está aqui na TV Oeste. E aí eu peço você para dar sua rede social. Ô, Reinaldo, que prazer. Nosso Instagram, DEP Jorge Felipe Neto, e a página do Facebook, Jorge Felipe Neto. Entra lá, mas faz uma pesquisa de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, que você vai ver muita luta, muito trabalho, nossa história, que eu tenho o maior orgulho
de estar defendendo numa campanha eleitoral. É isso aí, pessoal. Apesar de jovem, como vocês estão vendo, uma pessoa bem formada, bem politizada e bem conhecedora dos problemas do Estado do Rio de Janeiro. Felipe, a gente estava falando de educação e nós sabemos que existe uma universidade pública em Campo Grande, que é a UESO, e que agora ela vai passar por um desmembramento. Por que isso e o que vai mudar para quem lá estuda? Vamos lá. Esse tema da UESO é fundamental, né? É a nossa Universidade Estadual da Zona Oeste, o nosso ensino público superior de qualidade, 100% gratuito na nossa região. Ela é a diferença da gente ter, por exemplo, daqui a 5, 6 anos, o Complexo Industrial de Santa Cruz, a gente parar de entrar lá dentro e ficar escutando inglês, espanhol, francês, e ouvir o X, o R arrastado, né, do Carioca, da Zona Oeste, para pegar aqueles 15 mil empregos ali que são muito bem remunerados, muito bem pagos, né? A Zona Oeste tem algumas vocações, né, entre elas o Complexo Industrial de Santa Cruz, o complexo logístico ali do entorno do Arco Metropolitano, que você já tem ali Guanabara, Guaracamp e tal, e você tem a rede hoteleira de serviços por toda a Zona Oeste, mas em especial na Costa Verde, junto com o setor naval, né? A UESO foi justamente criada para servir a essa necessidade de geração de emprego daqui, para que essas empresas não tenham que pegar empregos de gente de fora para trazer para cá. Isso tem acontecido muito, né? Muito. Infelizmente, a UESO foi criada em 2006, de uma forma assodada, eleitoreira, para dizer que fez uma universidade na Zona Oeste, com uma escola compartilhada de ensino médio, de ensino fundamental, e justamente aquilo não só foi criado apressadamente, mas também não foi dado nem um orçamento adequado até a gente conseguir em 2016, nem foram feitos os concursos necessários para manter os professores, as cátedras com professor, e que esses alunos pudessem ter a sua plena formação, né? A gente chegou no momento de 2021 que a UESO ia morrer por inanição, a verdade era essa. E nós fomos o único deputado da Zona Oeste que lutou pela UESO. Não só o único que lutou, mas o único que não foi contra essa unificação que desde 2015 a gente estava lutando que acontecesse. Hoje, a UESO e a UERJ são unificadas. A UESO presta o seu serviço com quadro completo de professores. Se a gente no ano passado tinha 1.500 alunos que não iam se formar, eles têm hoje essa garantia. Já estão construindo a sede na antiga Moacir Bastos, 50 milhões de reais lá em Campo Grande. E eu não tenho dúvida que essa nossa luta é fundamental, tem sido e continuará sendo para o Rio de Janeiro, em especial para a Zona Oeste, ter esse ensino público superior de qualidade para 40% da população dessa capital aqui, que mora na Zona Oeste. Isso que é o fundamental a gente dizer, o nosso aluno não precisa ficar indo para a Rural, para a UFRJ, né? Ele pode ter uma universidade grande, né, aqui na nossa região. Isso que é o fundamental e a gente conseguiu fazer e vencer nessa luta, né? Então, além de melhorar muito para os alunos que lá estudam, vai melhorar também para os funcionários, né? Pois é, eles tinham um salário quase 50% abaixo dos da UERJ. Hoje, o plano de cargos e salários da UERJ é o mesmo para todos. Aliás, os agentes administrativos, a gente também teve a oportunidade de ajudar, eles iam perder 50% do salário, uma lei minha que fez essa correção do plano de cargos da UERJ, que agora também está servindo ao UESO, aquela turma que carrega o piano lá dos agentes administrativos, dos técnicos de ensino médio, e, ao mesmo tempo, o aluno também não só vai ter um serviço prestado de qualidade, com o servidor público valorizado, mas também as 85 oportunidades dos convênios que a UERJ tem de novos cursos, né, novos cursos de ensino superior, de mestrado, doutorado, de fazer convênio que a UERJ já tinha, que a UESO agora começa a ofertar para os seus alunos, de plataforma Sucupira, plataforma Lattes, CAPES, e por aí vai. Então, foi uma luta que eu tenho certeza que valeu a pena ser lutada. E, assim, Reinaldo, eu me impressionei na votação na Assembleia, porque a gente teve que escutar, inclusive, de uma parlamentar, que o filho da Zona Oeste não ia passar no vestibular da UERJ, porque o filho dela não teria passado. Rapaz. Então, eu quero dizer aqui para você, aluno da Zona Oeste, que sonha em fazer um ensino superior, público, de qualidade,
né, que você vai vencer sim, que você não é um aluno de segunda categoria, de segunda qualidade, não. A gente vai formar bioquímico, biomédico, engenheiro aqui na nossa região para pegar esses empregos todos aí fora. Maravilha, parabéns, Filipinho. Inclusive você que é morador da Zona Oeste, está vendo a importância de nós podermos ter acesso através de uma entrevista com um jovem parlamentar que vem lutando bastante, fazendo muito pela região, mas que você não vê em qualquer lugar esse tipo de informação. E aí é até importante, você deu sua rede social, você quer conhecer o trabalho do Filipinho melhor, vai lá na rede social dele. Gente, chegou a hora da Zona Oeste, de fato, saber escolher o seu candidato, aquele que vai defendê-lo, de fato, principalmente na LERJ, né, Filipinho? Então, Filipinho, você, cara, realmente tocou na ferida. Uma universidade ali completa para quem estuda ali e para quem de fato vai se formar agora, para as empresas que necessitam de profissionais ali. Filipinho, na área da segurança, a gente tem visto, principalmente aqui em Bangu, um policiamento bastante ostensivo. A gente tem tido aquela percepção de fato estar seguro. E você atua bastante aí na segurança presente, né? Olha, Reinaldo, eu vou te dizer o seguinte, eu não trabalhei tanto como eu trabalhei no Segurança Presente, e acho que nenhum outro programa que a gente teve a oportunidade de criar, de ajudar, de ser secretário, porque foram muitas noites aí rodando Bangu inteira, justamente com o nosso Major Ricardo Alves, um amigo querido, um cara que enfrentou essa missão, levou com paixão mesmo, sem medo, isso que foi muito bacana. Hoje, o Operação Segurança Presente Bangu é a base que melhor tem resultado das 42 do estado inteiro. A gente, em 2 anos e 9 meses, se tornou Éden? Não, mas a gente reduziu 80% dos crimes comuns da nossa região. Bastante coisa. É algo absolutamente especial, algo absolutamente incrível. Que há muito tempo não se via. Quando a gente começou a operação, quando estava começando a planejar, eu chamei o Ricardo e falei, Ricardo, eu não conhecia, eu conheci através de um amigo, todo mundo falando muito bem dele, major oficial da Polícia Militar. Eu falei, olha só, 2 coisas aqui que eu vou exigir de você, né? Primeiro, que não tenha gracinha, chopinho, cafezinho, blitz 2 cones, nada disso. Você é um cara sério, tenho certeza que você vai dar conta desse recado. E 2, 100% do que você precisar, ou que seja um mal que seja impedido, alguma coisa errada que te peça, ou um bem que você tenha que fazer, você vai pegar e vai me ligar e você tem um deputado estadual para te ajudar nessa missão. Bacana. E assim a gente começa o Segurança Presente Bangu, que a gente sabia que ia ser um sucesso, porque Bangu, em 2019, começa o ano, quando a gente começa a operação em setembro de 2019, Bangu era top 5 de todas as modalidades criminais que você possa imaginar, Reinaldo. Exceto 2, para ser preciso. Roubo de carga, porque tem a Dutra, o Aston Luiz, o Complexo Chapadão, tal, o pessoal leva a carga para lá. E estupro, porque tem essa modalidade tem alguns pontos focais ali, que é Queimados, São Gonçalo, enfim, por razões alheias ao meu conhecimento, mas é isso que os dados dizem. O restante todo, Bangu estava lá. Roubo, furto, invasão de domicílio, roubo de carro, tudo que você possa imaginar. O morador de Bangu virava o lugar do portão, né? Todo mundo queria botar portão para tudo quanto é lado, etc. Verdade. Justamente porque o morador saía para trabalhar, era roubado, aí comprava um celular no meio do caminho, ali na hora do almoço, rapidinho, e voltava a roubar de novo. Estava sendo uma sangria generalizada, né? As pessoas de fato não conseguiam mais se sentir minimamente confortáveis em andar na rua, em estar dentro de casa. Isso começa a impactar no comércio, na geração de emprego. Então você via várias lojas no calçadão fechadas. E quando a gente coloca o Segurança Presente para dissolver essa grande mancha criminal no centro de Bangu, quando a gente traz o programa Bairro Seguro também para fazer a dissolução das manchas residenciais, a gente conseguiu essa expressiva redução nos índices de criminalidade da nossa região. Foi algo
absolutamente maravilhoso participar disso, né? A gente conseguiu lá o container, o uniforme, enfim, tudo ali para trazer, para convencer o governo naquele momento de colocar no subúrbio o segurança presente, porque até então era uma coisa de reforço de segurança de gente rica. De Zona Sul, aterro do Flamengo, centro da cidade. Quando a gente traz para Bangu, aí que está o verdadeiro desafio. Exatamente. Então a gente conseguiu, sem sombra de dúvida, vencer esse desafio e continuar essa luta. É um compromisso nosso também com o governador Cláudio Castro, que está lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, já se prontificou em expandir para o centro de Realengo, para o Ponto Chique de Padre Miguel, Campo Grande, Estrada do Pré, Cesário de Melo com Viúva Dantas, ali, enfim, o calçadão, em torno do Parque Shopping e o calçadão de Santa Cruz. Né? É um caminho natural da gente fazer esse cinturão de segurança da Zona Oeste. Maravilha, e a gente sente de fato a sensação de segurança, porque é muito bom você andar por toda parte e ver sempre os policiais ali presentes, realmente é muito bom para a população. E acredito que você vai conseguir sim para os outros bairros, porque em Bangu deu certo, então vai dar certo também em outros locais. Cara, eu posso ter N defeitos, mas 2 eu não tenho. Eu não abandono meus amigos, eu sou obstinado para burro. Determinação não me falta. Então, até conseguir, a gente não dorme. Felipinho, vamos para o transporte agora. A gente sabe que, não é nem reza lendo o termo, mas o morador da Zona Oeste, principalmente Campo Grande, Santa Cruz, é uma dificuldade tremenda para chegar no centro da cidade, Barra da Tijuca, né? Os BRTs, infelizmente, não estão funcionando a contento. O que você teria de novidade para a gente aí num próximo mandato seu para melhorar esse transporte da Zona Oeste? Olha, vamos lá. Quando a gente faz essa questão da regularização fundiária e permite que justamente grandes empresas entrem nos nossos bairros, a gente necessariamente também já está ajudando essa questão da mobilidade. Mas falando do desafio que se tem hoje, né, se os transportes, seja de massa, seja os modais ônibus, van, táxi, por aí vai, já estavam muito mal antes da pandemia, e com a pandemia todos quebraram simultaneamente. Né? Por isso que o ônibus sumiu da rua, por isso que a Supervia, que já era uma novela, piorou, por isso que o metrô começa a dar sinais de problema quando nunca tinha dado. Em 2023, todas essas concessões acabam ao mesmo tempo e a gente vai ter oportunidade de remodelar esse sistema de transporte. Verdade que assim, quem disser, qualquer político que vier aqui e falar, eu tenho a solução para os transportes, ele hoje está mentindo. A verdade é que a gente tem um desafio muito complexo que tem que juntar muita gente para resolver. Tá? A Supervia, para falar de um termo estadual, né? O governador fez agora um termo de acordo de 270 milhões de reais que o Estado vai dar para a Supervia, vai colocar numa conta separada, só para a troca, para a reforma das estações, para obras das estações, para colocar novas composições, e ela vai ter novas obrigações, por exemplo, colocar segurança na Supervia, manter ali o asseio. Na verdade que esse sistema ferroviário, então, talvez seja o maior desafio que a gente tem, porque ele integradamente é um desafio na mobilidade, é um desafio na segurança, porque você tem verdadeiras várias estações tomadas, seja pelo tráfico, seja pela milícia. Verdade. Então, é um verdadeiro desafio essa questão de transporte. Mas a verdade é que ele hoje, para você que está nos assistindo, ele é muito caro. Para o teu empregador, ele é muito caro. Mas para as empresas, o que vocês pagam não sustenta. Está muito barata a tarifa para subsidiar todo o transporte. Então, você tem um desafio que o Brasil inteiro vai ter de remodelar essa equação dos transportes. Não dá para só o usuário, para só o empregador custear a passagem. Ela tem que ser remodelada em algum nível, isso ter um amparo tributário, um amparo dentro dos impostos, como em todo lugar do mundo. Né? Você vai em Nova York, você vai em Paris, você vai em Londres, você vai... Enfim, quando você fala em metrô, você tem uma tarifa de quem mora, né, junto com o teu imóvel, você já paga o transporte público uma parte para diminuir o preço para o usuário. Isso tem que acontecer aqui também, com ônibus, com van, com tudo isso. Verdade que o sistema de transporte do Rio de Janeiro, por N razões, né, primeiro, ele já era bagunçado por natureza.
Depois, o transporte virou tabu político. Ninguém queria mais tratar disso depois da furna da onça, Lava Jato, etc. E foram empurrando com a barriga o problema, ao invés da gente, de fato, enfrentar isso com franqueza. Esse debate tem que ser feito. Verdade. O debate de transporte hoje é o mais complicado que a gente vai ter no próximo mandato. E aí a gente vai ter que justamente discutir quem é que financia, como financia, por que financia, qual obra, como expande, por que expande. Acho que a Transoeste e a Transolímpica foram fundamentais para a nossa região, mas é um projeto que já começa atrasado. É claro que é melhor do que se não tivesse nada, mas já era para ter metrô, já era para ter um sistema mais integrado ferroviário de massa para a Zona Oeste. Porque grande parte do problema de mobilidade é justamente daqui e da Baixada Fluminense. Onde tem problema com o trânsito é aqui e Baixada Fluminense. Né? A gente não pode mais conceber pegar 2 milhões de pessoas e botar na Avenida Brasil todo dia. Não dá para fazer isso. Verdade. Né? Quando a gente imagina essa cidade, né, o metrô parou ali na Barra da Tijuca, ele tinha que ir. Né? Isso é uma luta que a gente tem que continuar enfrentando. Até Alvorada, ali na Barra da Tijuca, pegar Ayrton Senna, descer pela Brasil e seguir até o final de Santa Cruz. Né? Tem que acontecer isso, porque ali pelas Guaratibas já é um terreno argiloso, é ruim de se trabalhar. Enfim, acho que dificilmente a gente vai fazer uma obra barata por ali. Né? Então, efetivamente, o caminho do metrô tem que seguir esse, né? Fazer uma integração pela supervia, porque não tem o menor sentido também de você ter esses dois modais e não encontrar uma forma de convergir os dois, para justamente fechar um cinturão de transporte no estado do Rio de Janeiro. Qual o problema disso? Vamos ser sinceros aqui, porque como essa vivência democrática do Brasil é de 2 em 2 anos, a gente não tem um país que pensa a médio prazo. A gente pensa de 2 em 2 anos de eleição. Se não é possível num prazo de 4 anos, acaba caindo das agendas públicas. Isso é algo que a gente efetivamente tem que mudar. Isso é um grande desafio que a política tem. Né? O eleitor tem que exigir isso, não basta só votar, tem que acompanhar, tem que exigir, tem que fazer isso de fato acontecer. Porque o ônibus não é mais suficiente para a Zona Oeste. Mas a gente quer linha de ônibus e tudo quanto é lugar. Isso não vai funcionar, vai continuar não funcionando. Não atende mais. E a gente tem os transportes complementares, né? Hoje também o Uber é um grande transporte, principalmente nos locais mais distantes. Mas é uma classe que ficou bem abandonada, os taxistas, né? Eu soube que você está trabalhando alguma coisa aí para os taxistas. Pois é, eu tenho muito orgulho de representar grande parte dessa categoria. Tenho muitos amigos no setor de táxi. Como a gente disse nessa questão do transporte, todos eles faliram ao mesmo tempo, ao ponto do taxista não conseguir, às vezes, nem voltar a rodar porque não tinha mais combustível para colocar. Então, na semana passada, a gente aprovou um projeto de lei que amplia um crédito que a gente deu pelo Super RJ, que era o auxílio emergencial do Estado, que mais de 7 mil taxistas se aplicaram para pegar, de até R$5 mil sem juro, só que agora a gente ampliou para até R$80 mil por CPF, sem necessidade de fiador, sem necessidade de consulta ao serviço de proteção ao crédito, 12 meses de carência, até 60 meses para pagar a juros zero, sem fator de correção inflacionário, para compra, renovação de frota, né? Compra de veículo novo ou usado até 5 anos, justamente para que eles tenham a oportunidade de refazer a frota do estado do Rio de Janeiro, não ficar aumentando validade de carro, como tem acontecido nos últimos anos. Né? A gente saiu de 6 anos para 8, para 10, agora se discute 12, e daqui a pouco vai acontecer o efeito do tio Cabritinho, né? Bota a Kombi com 60 anos de idade para rodar. Isso não só é um desagrado ao usuário de transporte, que quer um transporte, né, confortável, novo, bacana, mas também do ponto de vista da segurança do trânsito, tanto do usuário quanto desses profissionais de van, de táxi intermunicipal, municipal, STPL, STPC, e os mototaxistas legalizados também. Esse empréstimo é para todos eles, é o maior pacote de renovação de frota subsidiada pública que o Brasil já viu. Vão ser 300 milhões, 150 milhões da Assembleia Legislativa, que aliás agradeço ao meu presidente André Siciliano, que foi o coautor dessa proposta comigo, 150 milhões
através do governo do Estado, para justamente aquecer também a economia do Estado do Rio de Janeiro, porque a preferência é para as montadoras do nosso Estado. Citroën, Renault, Jaguar, vai que algum táxi quer comprar um Jaguar. Comprar um Jaguar. Audi, Jeep, enfim, né, a preferência é para gerar emprego no nosso Estado, é para recircular aqui dentro da nossa economia. Com todo respeito à Fiat lá em Betim, em Minas Gerais, mas a gente quer para cá. Maravilha, excelente notícia para você que é taxista, então. Filipinho, pô, você está de parabéns aí no seu mandato, cara. Realmente a TV Oeste está proporcionando para todo o estado do Rio de Janeiro, em particular para a Zona Oeste, conhecer um pouco do seu trabalho. Porque aqui em Bangu, pelo menos no métier político, existe muita questão do cara que se elege, mas não mora aqui, e aí abandona. O fato de não morar aqui, na sua opinião, quer dizer que não dê para lutar pelo local? Cara, olha, aí a gente entra de novo naquela questão da representação distrital, né? Eu morei minha vida inteira em Bangu, depois que eu casei, né, por conta da família da minha esposa, morar na Tijuca, acabei ficando um tempo lá e tal, mas quero te dizer o seguinte, eu acho que a gente na Zona Oeste precisa de toda a força possível e impossível que a gente puder angariar. Nossos problemas são muitos, e o que a gente puder ter de força política para representar a população, seja de onde for, se vier o cara de Macaé, vem, trabalha aqui por nós, sabe? Acho que a gente tem que ter esse braço aberto, esse aconchego para todo mundo que quiser nos ajudar. A vida é feita de amizade, solidariedade, somar força, é isso que de fato constrói uma boa sociedade, né? Uma comunidade, no melhor sentido da palavra, comunhão, né? Tem que ser justamente essa união de esforços, né? Mas te dizer o seguinte, o Reinaldo, eu acho que a questão da representação está diretamente ligada aonde você mora, onde você deixa de morar. Eu acho que teus laços da tua terra natal dizem muito sobre você, né? Porque eu acho que tem um sentimento diferente de quem é da Zona Oeste representar a Zona Oeste. Eu acho que isso é fundamental a gente dizer, porque a gente, né, conhece cada esquina, cada bairro, cada subbairro, e isso faz todo o diferencial da gente saber de fato profundamente os problemas que a gente cresceu com eles, né? Então, podendo representar a Zona Oeste, sendo da Zona Oeste, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho muito mais minucioso do que eventualmente outro que venha de fora, mas não descartando, porque a gente muitas vezes vai precisar do poder político, agregar poder político e força política para contrapor também, né, a mídia da Zona Sul, os grandes empresários da Zona Sul, para que as coisas aconteçam mais para cá, né? Verdade. Gente, estamos aqui entrevistando Jorge Felipe Neto, Filipinho, como é mais conhecido principalmente aqui na nossa região de Bangu. Filipinho, a TV Oeste te agradece por você ter vindo aqui dar esses esclarecimentos, mas antes de você ir embora, eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa saúde. A gente sabe que alguns hospitais estaduais, principalmente aqui na Zona Oeste, foram municipalizados, mas a coisa ainda não melhorou como a Zona Oeste necessita. O que você pretende, vencendo mais uma eleição, trabalhar em cima junto ao governador? Olha, vamos lá, vamos de trás para frente aí nessa história, né? Primeiro, 2016, o Estado do Rio de Janeiro viveu a maior crise de não pagar nem salário, nem servidor, nem aposentado. E a gente tinha um risco dos nossos hospitais estaduais fecharem, né? O Rocha Faria, o Albert Schweitzer, o Pedro II já tinha sido municipalizado também por conta desse risco. E meu avô, o vereador Jorge Felipe, ajudou muito nesse processo, porque o dinheiro para custear esses hospitais saiu da Câmara de Vereadores, 350 milhões de reais que saíram dos cofres da Câmara, quando ele era presidente, para justamente manter esses hospitais abertos. Mas é uma luta nossa de bastante tempo, né? Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem um problema na alta e média complexidade no tratamento de saúde. Tanto o Albert, quanto o Rocha, quanto o Rochinha, o Mário Creff, o Pedro II, carecem de um porte maior, o Carlos Chagas, também, que acaba recebendo muita gente da Zona Oeste, carecem de um porte maior para receber essa quantidade
de problema, de fato, que existe na saúde. A demanda é muito grande, a resolução é complicada, aí o cara faz exame, aí não consegue operação a tempo, tem que refazer o exame, quer dizer, a população parece que fica permanentemente numa mesa de ping-pong, né? Taca para lá, taca para cá. E a gente tem que resolver isso de uma forma sistemática. O CIGEG está pensado errado, a rede está pensada errado, ela não é integrada. O SUS só é único no papel, ele não é um sistema único de saúde, ele é um sistema assim, absolutamente dividido, absolutamente partido, errado na sua concepção. Ele tinha que funcionar 100% como plano de saúde, na minha opinião. Tem uma tabela. Você vai colocar as clínicas, os hospitais particulares mesmo, que recebam do dinheiro federal, do dinheiro estadual, do Tesouro Municipal, que o valha, para você fazer o seu tratamento de saúde. E ele vai pagar a tabela, conta o exame tal, isso daqui, toma, vai lá, sai. Por que você não pode fazer isso pelo Barrador? Por que você não pode fazer isso pelo Astdor? Por que você não pode... porque aqui o São Mateus, enfim, não vou nem falar fazer propaganda do hospital do meu tio para não dar problema. Quem quiser bem tratar lá no São Lourenço também. Mas de fato, a concepção está errada, porque se a gente paga por lista, por credenciamento e pagamento imediato, esse cara vai querer atender as pessoas. É um estímulo que a gente não tem hoje, quando a gente mantém essa mega estrutura 100% pública. O cara já vai receber o salário dele no final do mês, independentemente dele atender 1 ou 100 pessoas. Verdade. Então, a gente tem que mudar esse incentivo. Mas, em especial, uma luta que a gente tem que fazer na Zona Oeste é que o Hospital Eduardo Rabelo deixe de ser aquele grande elefante branco. O Hospital Estadual Eduardo Rabelo, para quem não conhece, é um antigo IASERJ. Virou assim na boa, virou capital de emprego, virou um negócio esquisito. A gente tem 215 leitos parados lá. Uma estrutura excelente. Entupido de gente no Rocha Faria, entupido de gente no Albert Schweitzer, a gente tem lá um hospital parado. Né? Linear, que a gente equipa rapidamente, que estruturalmente, né, é pouca coisa que tem que fazer ali. E minha sugestão ao governador, na época, foi fazer um hospital de Covid ali. Né, infelizmente não foi possível, porque naquela oportunidade estava tendo aquela roubalheira danada dos hospitais de campanha. Horrível. 2 que viraram 300 milhões que viraram R$1 bilhão, enfim. Ninguém me contou isso, eu estava lá na comissão especial do Covid e na comissão processante do impeachment também. E agora a gente tem a luta para transformar ali. Já falei até com o Washington Reis, a gente passou ali de carro, falei, para aqui, vem cá, Washington, vem aqui pelo braço e tal. Vamos fazer um hospital do olho aqui, cara, vamos fazer um Rio Imagem aqui, parar de gente ir para Caxias, parar de gente ir para o centro da cidade, fazer exame, justamente porque a gente já tem a ortopedia muito forte ali no Rocha, a gente já tem, o Albert tem, enfim, também uma série de especialidades. O Albert é bastante completo quando a gente vê o nível de especialidade que eles têm. O Pedro II é a mesma coisa, mas o gargalo hoje, quando você vê o usuário da fila do CIGEG, é o raio do exame. Né? E muita gente com problemas oftalmológicos simples. Né? Incrivelmente, a maioria da fila é problema simples. É uma catarata, tem mais de 20 mil pessoas na fila de catarata, por exemplo, e a grande maioria é daqui, é da Zona Oeste. Verdade. Então, quando a gente a gente está pensando justamente em resolver essas duas demandas que são estruturais na saúde, né? Mas deixando claro que o modelo está errado. Verdade. Muito importante essas suas colocações. Pena que o nosso tempo é curto, e aí eu já deixo o convite aqui, nós iremos iniciar um trabalho de entrevista aqui com políticos, candidatos, mas num podcast, para a gente poder tratar desses assuntos com bastante detalhe, e a gente ouvir de vocês, que são políticos de mandato, que são candidatos, toda essa história, mas com mais detalhes, que eu acho que é importante isso, principalmente para a nossa população da Zona Oeste. Felipinho, nossa hora está avançada, eu peço a você que repita a sua rede social e deixe uma mensagem final aí para a população do estado do Rio de Janeiro, em particular para a da Zona Oeste. Reinaldo, primeiro te agradecer por essa brilhante entrevista, essa oportunidade que você está dando, que é muito necessária mesmo nesse momento eleitoral tão crítico para o estado do Rio de Janeiro. A gente teve
5 ex-governadores presos, um quase, a gente não tem mais tempo de errar, seja no parlamento, seja no governo do estado. A TV Oeste RJ, que tenho certeza que essa menina dos olhos da Zona Oeste ainda vai crescer muito, poder dar muito orgulho, resolver o problema de muita gente aqui e vocalizar justamente essa comunicação que a Zona Oeste precisa. E ao eleitor, né, ao telespectador que está nos assistindo, eu peço a vocês 2 coisas rapidamente aqui. Primeiro que assim, eu entendo a revolta das pessoas, se vocês se sentem revoltados do lado daí, vocês não imaginam muitas vezes a revolta que a gente sente do lado de cá, de ter que diariamente combater vários males nesse estado. Mas, acima de tudo, que o voto é uma parte da tua alma na vida pública desse país. Se você é uma boa pessoa, se você professa bons valores, boas esperanças, cara, não deixa de escolher alguém, não deixa de escolher alguém que te inspire bons valores, que você possa acompanhar, que política não é feita só de eleição. Tá? Todos nós acertamos e com muita humildade também erramos. E a gente precisa dessa voz das ruas permanentemente nos nossos gabinetes, nas redes sociais, para fazer essa transparência recíproca. A gente tem que entender a cabeça da população e ser cobrado, e ser elogiado, porque esse é o grande combustível da vida pública, da boa vida pública. É isso. A política brasileira virou uma máquina de moer gente. E o que resta a gente é o reconhecimento dos bons e também nosso bom nome, poder colocar as nossas boas práticas. Então, essa é a primeira coisa que eu peço. Reflitam com muito carinho nessa eleição. E 2, quem puder, nos ajude, 70800 deputado estadual, Instagram, DEP Jorge Felipe Neto, página do Facebook, Jorge Felipe Neto. Tamo junto. Gente, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Curte, compartilha bastante, deixe seu comentário. E você pode deixar aí nos comentários quem você quer ouvir aqui, que é candidato, e a TV Oeste vai trazer aqui para poder conversar com vocês também. Felipinho, obrigado, querido, boa sorte. Obrigado, Reinaldo. E te esperamos aí para o nosso podcast, onde a gente vai debater muito mais a Zona Oeste. Gente, muito obrigado a todos vocês. Curte e compartilha. Até a próxima.